JP, o seu Jornal Pontual. Com a palavra, Dagmar. Eu só quero cumprimentar a Fernanda, que quando nós abrimos o programa aqui, eu não a cumprimentei, a filha da Núbia, ela está acompanhando a entrevista aqui da mãe, acompanhando a gente aqui nos estúdios da Rádio Boas Novas. E também ao André, que quando eu cheguei ele estava lá embaixo, nós conversamos, e agora ele está aqui no estúdio com a gente também, o André Luiz aqui com a gente. O André não aguenta ficar sem vir aqui no Fala Cidadão. Ele estava fumando um cigarrinho e tomando um café lá com a Joelma, né? Porque agora o café está lá embaixo. Falar nisso, a gente tem que buscar o café para os convidados. Sim. E subir essa escada aí é sempre um problema, né? Aí o André, né, magrinho, preparo físico excelente, né, André? Vou lá buscar vocês. Aí. Tá certo, é só para fazer um registro aqui, viu, Zé Roberto? O diretor do jornal, no qual você citou aí, que foi preenchida essa ficha, vamos dizer assim, a ficha técnica de cada um dos eleitos, pediu para que fosse nominado, né, qual o jornal, né, em que isso foi colocado. Então é o jornal do Peninha. Peninha ligou aqui pedindo para que fosse feito esse registro, que o jornal é o dele, e pediu para salientar também, viu, Dorville, que a ficha foi entregue a cada um para que preenchesse. Aí ele está falando que se houve aí algum desencontro de informação, talvez tenha sido aí no momento do preenchimento. E aproveitando o gancho dessa ficha, é que eu faço a minha primeira pergunta aos três. Cada um de vocês informou aí, justamente no jornal do Peninha, que gastou um número X em dinheiro na campanha. Primeiro, eu quero fazer uma observação pessoal, que para quem olha de fora e que vê as campanhas, né, André, não dá para acreditar que realmente vocês tenham gastado só isso daí. É a primeira colocação que eu faço. A segunda, quanto custou de verdade cada voto que cada um de vocês recebeu para conseguirem galgar uma vaga na Câmara Municipal de Morrinhos? Começa por onde? Pela Núbia aqui? Núbia. Olha, a primeira pergunta que você fez, até no momento do jornal, da entrevista do jornal, estava não, né? Porque eu não tinha prestado totalmente as contas. Então a minha campanha ficou na média mais ou menos de 10 mil, né? E a segunda pergunta, quando custou cada voto? Quanto custou? Pra mim, gente, olha, foi uma honra tirar 1.280 votos. Foi uma campanha de amigos, família, pessoas que nunca tiveram pedido votos, foram pra rua pedir voto pra mim. E assim, a partir do momento que eu fiz uma reunião na minha casa, a primeira reunião, assim, no começo da campanha, juntaram 180 pessoas. O Rogério, inclusive, estava em outra reunião, a gente ligou para ele, ele veio e falou assim: Núbia, prepara que você vai ter uma boa campanha. A última reunião foi feita na quarta-feira antes das eleições. Juntou em torno de 400 pessoas. Então, nesse dia, gente, eu vi que eu ia ser eleita. Porque ali estavam os amigos e, assim, os cabos eleitorais que estavam indo pra rua lutar por mim, sabe? Então, eu me emocionei muito quando eu vi. E o Rogério falou assim: Núbia, você vai ser uma das mais bem votadas. Aí, eu emocionei muito, mas muito mesmo. E, assim, inclusive, nesse dia, a minha mãe não estava presente, porque meu avô estava doente, né? Então, ela era uma das pessoas, assim, importantes que estava faltando lá comigo, né? E ela participou da minha campanha mais ou menos 2 semanas. Mas eu tive tios que fizeram o papel da minha mãe para mim. Meu marido correu muito, meus irmãos lutaram muito. Então isso, gente, não tem preço. Às vezes as pessoas chegavam até a gente e pediam, sim, pedia. Me pediram até uma dentadura, coisa assim que nunca imaginava ouvir, né? Mas eu acho que é normal pedir para todo mundo,
né, com a vida que passa, difícil, mas aconteceu com todos os candidatos. E assim, meus votos foram votos assim, conseguidos na raça mesmo. Tchauzinho. Olha, respondendo as duas perguntas, primeiro, que não dá para acreditar o valor apresentado, né? Então, aquela pessoa que tenha dúvida, cabe a fiscalização no qual eu abro mão e até peço para a comunidade que façam, né? A primeira resposta. Segundo, o que custou isso para mim? 12 anos de trabalho, 12 anos que eu presto serviço à comunidade de Morrinhos. Se com 12 anos que eu fui 2 mandatos de vereador, vice-prefeito, se eu não tivesse competência de uma reeleição para vereador, eu sou muito ruim político. Então, com o meu trabalho, com a minha humildade, sem gastar dinheiro, eu consegui esse voto. Imagina se Deus me ajudasse, que eu fosse um homem de poder aquisitivo, naquele momento de poder gastar. Com todos os desgastes de 12 anos de trabalho, que todo mundo conhece, sabe o que eu estou falando, eu ainda consegui minha reeleição sem gastar dinheiro. E faço aqui um desafio. Procura a comunidade onde é que eu tive algum abuso de poder aquisitivo em busca de voto. Eu não faço isso, não é meu caráter, não é meu perfil. O meu perfil é continuar trabalhando para a comunidade e sem gastar dinheiro, dentro da possibilidade adquirida de poder. É onde você pode servir arrumando uma estrada, você pode servir a pessoa no sentido das suas dificuldades, com saúde na família, você está presente, que é a função de um vereador. O vereador é o para-choque da comunidade de Morrinhos, então ele tem que estar atendendo a comunidade. E eu peço a você, Nubia, pela primeira vez que você está entrando na política, você vai receber várias visitas. E eu sei da sua competência, eu sei do seu trabalho, e eu sei que você vai estar abrindo as portas para os seus eleitores qualquer hora que for procurado. E é assim que nós vamos conquistar todas as nossas eleições, sem gastar dinheiro e prestando trabalho à nossa comunidade. Dorvil Leite. Dentro desse assunto, né, o Dorvil está desempregado desde o dia 18 de abril. Então o ouvinte está imaginando como é que desempregado tem dinheiro. Fiz uma campanha, tive despesa sim, aquele material que você faz na gráfica, que tem que ser pago, né? Eu tive uma despesa com nota fiscal, né, de R$ 1.900. Como você pagou se você está desempregado? Eu tenho amigos, né? Aí é chamada vaquinha, né? 50, 100, 200, assim foi a minha campanha até para pagar então aquela despesa feita. A outra pergunta, né, é a questão de como que eu consegui esses votos. Mais ou menos igual o Sebastião Martins estava falando. Trabalho. Eu tenho um trabalho na comunidade, faço isso com muito prazer, com muita alegria. Aproximadamente, eu tinha do mesmo número seu, 12 anos que eu venho trabalhando muito em prol da comunidade. Eu gosto muito de fazê-lo e sem ter mandato na mão. Com mandato na mão, queridos ouvintes desta emissora, eu creio que nós vamos trabalhar muito mais. Eu disse numa outra emissora, Zé Roberto, que eleito pelo povo, vou trabalhar para o povo. Essa é a nossa meta. Essa é a passagem do Dorvil, né? Dorvil desempregado, conseguiu uma eleição, né? E, como eu já disse no início, né, o desempregado ele não se dispõe de numerários. E o interessante, que eu quero ressaltar também a todos os ouvintes, é que durante esse período da campanha, a coligação Força do Povo, a qual os 3 vereadores presentes fazem parte, junto com o prefeito Rogério, foi de uma campanha muito simples. Eu posso até dizer uma campanha pobre, não é? Eu vi de perto, posso dar testemunho como cidadão e como membro da imprensa que nós somos. Eu vi de perto a campanha de cada um de vocês e posso afiançar que foi realmente uma campanha muito simples. Agora, todo mundo acha que para ser eleito prefeito e vereador precisa de muito dinheiro. Infelizmente, isso é uma cultura. Já se tornou de praxe uma cultura para nós. E eu quero deixar bem claro a toda a população que a coisa não é bem por aí. Existe dinheiro? Existe sim. Existe compra de votos? Existe compra de votos.
Agora, prove que existe compra de voto, essa é que é a questão. E nós da imprensa não podemos, de forma nenhuma, em nenhum momento, dizer para as pessoas, fulano provavelmente comprou voto, se nós não temos prova na mão, não é? Então isso que o Adagmar perguntou sobre cada voto e tal, é o que a população está colocando. Não quer dizer que a imprensa está falando isso, né, Adagmar? Mas eu fiz a pergunta, né? Eu fiz a pergunta e assumo a intenção de que cada um dos entrevistados fizesse a sua colocação em cima daquilo que eu perguntei. A gente sabe que quando você pega tudo que se gasta em uma campanha e que você soma isso, coloca no papel, toda campanha tem um gasto e os gastos são altos. É impossível você, por exemplo, você falou que a campanha do prefeito eleito foi uma campanha um pouco mais simples e humilde, mas mesmo teve assim, gastos. mas mesmo assim eu diria para você que menos de 500 mil reais não ficou, né? Eu creio que ela está sendo fechada em torno de 400 e poucos mil reais. Então, mas parece que fechou ontem, não é? Eu não sei o valor. E aí você começa a colocar, a contabilizar cada coisa que se gasta, entre propaganda, por exemplo, propaganda volante, propaganda gráfica, militância, cabo eleitoral. O cabo eleitoral, ele não pediu voto só para o prefeito, ele pediu voto para o prefeito e pediu voto para o vereador também. Então ele entra na soma final do vereador também. Ou seja, toda a campanha majoritária, ela acaba entrando na soma final de todos os vereadores. Você está me entendendo? Está entendendo a minha linha de raciocínio? Não, é verdade. E você está transmitindo que o povo, na exatamente, por exemplo, da população, por exemplo, eu já ouvi, e eu aqui também não estou aqui para falar só aquilo que eu ouço nas ruas, né? Se bem que a função do rádio é essa, é trazer para o estúdio o eco das ruas, aquilo que o ouvinte está falando. Por exemplo, o ouvinte já falou que a Núbia gastou muito, que teria sido a vereadora que mais gastou na Núbia. O ouvinte já falou que houve compra de voto, né? Embora você não tenha elementos para provar. O Tiãozinho abriu aqui a contabilidade dele para que nós possamos ver, embora o ouvinte fale, por exemplo, que ele usou bastante a estrutura da prefeitura. Enfim, se a gente for elencar uma série de situações que são colocadas, sobretudo para o ouvinte, a gente vai chegar à conclusão de que realmente uma campanha é algo caro, como realmente a gente sabe que é, e que quando você faz a divisão no final, o voto tem um custo. Você vai dividir aquilo que você gastou pelos votos que você teve. Isso aí é uma conta normal, natural, é matemática, né? Matemática simples. Então o voto, ele tem um preço no final. Se você tirou 1.000 votos, gastou R$1.000, então cada voto seu custou R$1. Você entendeu? Não é mesmo? Agora, o que a gente coloca aqui, a gente coloca nesse sentido, no sentido de que o vereador também possa fazer a colocação dele de como ele fez a campanha dele. O Dorvil, por exemplo, eu acompanho a trajetória do Dorvil. Sei que o Dorvil fez uma campanha a pé, fez uma campanha de porta em porta, fez uma campanha humilde. Realmente, a campanha do Dorvil, eu tenho como falar, porque eu vi o Dorvil trabalhando, né? Já não pude acompanhar mais de perto o trabalho da Núbia e já não pude acompanhar mais de perto o trabalho do Tiãozinho. Então, dessa forma é que a gente faz a colocação. Não estou aqui duvidando da prestação de contas de nenhum. Estou apenas colocando e reverberando aquilo que o ouvinte quer saber dos nossos entrevistados. E creio que eles entenderam isso perfeitamente, né? Agora nós passamos a palavra para o Toninho. Desta mesma forma, Zé, apenas naquela conjuntura que o Adagmar está dizendo a respeito do que as pessoas acham, do que as pessoas veem. Estava conversando com o Tiãozinho aqui, a última vez que o Tiãozinho foi vereador foi em 2004, né? Lá para cá veio a ser vice-prefeito, hoje conseguiu se reeleger. E a cidade de Morrinhos
de 2004 para cá, então, assim, teve um crescimento enorme, se você for buscar em população, em moradia, né, em tudo Morrinhos teve um crescimento enorme. E naquele mesmo tempo de 2004 e antes, você ouvia a mesma reclamação. Tchauzinho, o que vocês três pensam em fazer a respeito de moradias em Morrinhos? Pode ser. Eu vou aproveitar o espaço para falar um minutinho. Porque, assim, às vezes as pessoas pensam, quem é Núbia Ferreira? Né? Porque foi um nome novo que saiu na política. Então, por isso eu quero aproveitar o espaço para falar um pouquinho. E Núbia Ferreira nasceu na zona rural, veio para a cidade para estudar, casou, voltou para a zona rural novamente, morei 12 anos, onde tive meus filhos e retornei novamente para eles estudarem. Né? Então, a Núbia sai nas ruas, às vezes a pessoa fala, quem que é a vereadora? Aquela? Nossa, mas essa mulher, às vezes é uma mulher metida, né? Pelo assim, o visual da gente, mas não conhece a gente. Né? Então, Núbia não. Núbia é uma pessoa humilde, né? Trabalhadora, porque eu saía pelas ruas sozinha, eu e minha filha do meu lado. Às vezes passavam as pessoas assim, eu parava. Aí, até o momento de eu pedir o voto, elas ficavam assim, meia... Né? Como que eu posso falar? Meio recantuada. Eu entrava em contato com elas, ali até o momento eu não tinha o voto delas. A partir daquele momento eu saía com o voto da pessoa. Né? Principalmente nesse projeto meu apoio ao paciente com câncer, quando eu entrei na política, eu tive que lançar um projeto que fosse meu, sabe? Que eu sentisse ele na pele, como na minha família já tiveram 18 pessoas que já deram câncer. E eu sei o que é isso. Né? Então, esse projeto foi um dos projetos principais da minha campanha. Todo lugar que eu chegava e falava desse projeto, a pessoa ficava assim, sabe? Nossa, Núbia, mas você vai levantar esse projeto sozinha? Eu falei, vou começar sozinha, mas eu tenho certeza que eu vou ter ajuda depois do prefeito. Né? Então, eu estou aqui para falar um pouquinho, né, da minha vida, para as pessoas conhecerem. Então, essa é a Núbia. Tchauzinho. Tchauzinho. Olha, a pergunta foi importante, mas eu gostaria A pergunta foi importante, mas eu gostaria de fazer aqui uma reflexão. Quando o ouvinte está ouvindo o legislador fazer alguma observação, fala assim, mas olha, por que o vereador não faz? Ou por que o vereador não fez? Porque a função do vereador não é fazer, o executivo é o prefeito. Nós somos parceiros de aprovação de leis, muitas delas não é de dever e nem de poder do vereador. Vou citar exemplo. Qualquer projeto que reza questão financeira não é de poder do vereador. Muitas cidades, círculos vizinhos, estão com um problema muito pior do que Morrinhos com relação à moradia. Mas tem muitos casos. Fizemos um censo ano passado, hoje para atender o anseio da nossa população de Morrinhos, é emergencial, caso de 2.000 residência popular, resolve o problema 100% de Morrinhos. 1.500 resolve o problema de Morrinhos. Entendeu? Então, eu acho que hoje, com os terrenos que nós já temos aqui adquirido, já de poder do poder público, já é o suficiente para nós dar início. Agora, cabe a responsabilidade nossa, Dorvil e Núbia, e dos pares vereadores que estão nos ouvindo, de trazer aqui emendas de deputados, tanto estadual como federal, para que o nosso município tenha condição de atender essa população com moradia. Porque não tem nenhum prefeito, não tem nenhum município que dá conta de construir com recurso próprio um número de moradia acima de 1.000, 1.500. Tem que ter uma parceria. E eu tenho certeza que aqui eu quero falar, Núbia, com relação ao nosso presidente estadual do nosso partido, que é o Vilmar Rocha, com certeza ele vai estar abrindo as portas, como outros deputados que têm compromisso com a nossa cidade, que vem aqui na época de eleição, busca os votos, e depois nós, políticos mesmo, deixa de ir lá cobrar. Então acho que agora cabe a nós, sem nenhuma vaidade política, sem nenhuma vaidade pessoal, formar forças e buscar esses recursos que o pessoal, os deputados vêm aqui e buscam os votos. Agora nós vamos buscar recursos tanto no estado como no governo federal para nós resolver esse problema da moradia. Uma outra coisa que eu gostaria de salientar
é que o prefeito eleito Rogério Troncoso, Tiãozinho, ele esteve aqui no nosso programa e disse bem claro que irá criar a Secretaria de Habitação. Mais uma força para vocês juntos, toda a Câmara Municipal, juntamente com essa Secretaria de Habitação que será criada, ganhar força para que se obtenha esses resultados. Dorvil Leite. Eu quero informar os ouvintes que o café chegou aqui no estúdio. Café corajoso. E após o pronunciamento aqui do Dorvil Leite, nós vamos aí para os nossos apoios culturais. Então, manda ver aí, Dorvil. Café corajoso, não vem nada As visitas é que traz Chegou sozinho. A gente oferece o programa café, Fala Cidadão, o nome já diz, Fala Cidadão, vem do povo. A maioria do povo é simples, humilde, para não dizer pobres. Zé, aí vocês perguntam, assim, por que o Paulinho de Benedito ganhou eleição? Ganhou eleição também. Quando nós convidamos Ele trouxe aqui, pão de queijo, a Dona Lila, mandou um abraço pra Dona Lila, trouxe pão de queijo, trouxe, o Tiãozinho é muquirana, né? A Nubia ainda vai, na próxima, eu tenho certeza que vai ter pão de queijo. Não, mas o André também trouxe pão de queijo, não trouxe? O André trouxe pão de queijo. Justiça seja feita. Só para informar os ouvintes. E quanto à colocação que o Zé Roberto fez aqui, vereadores aqui junto, né, nesse estúdio, é promessa mesmo do prefeito eleito, né, de criar a Secretaria da Habitação. Tiãozinho, Núbia e os demais vereadores, eu creio que isso aí foi uma grande criação, meu prefeito eleito, que sem dúvida nenhuma vai auxiliar nessa questão moradia, viu, Toninho? A Secretaria da Habitação. E, claro, para levantar um tijolo é necessário que passe pelos vereadores. E nós lá, como vereador, sem dúvida nenhuma, vamos auxiliar muito nessa questão moradia, nessa questão Secretaria da Habitação. Sem dúvida nenhuma, Zé Roberto, foi um grande feito do prefeito, né? Foi assim, que ainda vai ser implantada, né, a Secretaria da Habitação. É uma coisa que devia ter em outras prefeituras anteriores. Mas chegou a tempo e, como eu já disse, né, será avaliado com muito carinho com os vereadores eleitos, e eu, sem dúvida nenhuma, se é para arrumar um teto, né, para as famílias, a gente vai estar assinando embaixo e aprovando essa matéria. Tive com o Gilson da CELG, ele fez um levantamento interessante. Morrinhos tem 24 mil ligações, 24 mil relógios da CELG. Ou seja, aí eu falei para ele, tira 8 mil, que é comércio, indústria, sobra 16 mil. 16 mil vezes 3, né, que dá a população de Morrinhos. Então, Morrinhos hoje tem 16 mil relógios, ou seja, 16 mil residências entre urbano, povoado... 48 mil habitantes. Aproximadamente, eu acredito que sim. Eu creio que tem mais de 50, meu Dorvil. Eu conversando com o Gilson, quando ele disse, tem 24 mil ligações. Coloca 3 mil em cada ligação, em cada relógio, né? Mas aí eu frisei bem quando tira 8 mil, viu, Tiãozinho? 8 mil é relógio de comércio, né? Comerciante, que lá não mora ninguém, é só o comércio. E também as indústrias. E nós vamos agora para os nossos apoios culturais e voltamos daqui a pouquinho. Você não saia daí, hein? São 10 horas e 49 minutos, horário de verão para você. JP, o seu jornal pontual.